crente com a paz de Cristo, amém, irmãos? Quando tem a paz de Cristo na sua vida, diga graças a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para nós essa noite é motivo de muita alegria. Nós estamos aqui com todo o povo de Deus, aqui no Jardim Europa, nessa noite de quinta-feira, hoje, segundo elo da campanha, com o tema Deus lhe abençoou e ninguém pode revogar. Cremos que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, está sobre a nossa casa, o nosso lar, e também sobre a vida de todos os nossos familiares, de perto e também de longe, porque o nosso Deus é aquele que opera na nossa vida presente aqui, também opera na vida das pessoas distantes, que são os graus parentescos de cada um dos seus familiares. Deus essa noite está alcançando, e eu creio que toda honra, toda glória é somente para o Senhor, amém, queridos? Levante as tuas mãos ao céu, vamos louvar o Senhor. Já Deus vai falar contigo através da palavra, e daqui a pouco nós vamos fazer uma oração, e cremos que Deus vai receber a nossa adoração, a nossa oração, o nosso culto aqui nesta noite. Levanta as tuas mãos ao céu, porque a palavra do Senhor vai dizer ali em Romanos capítulo 8, verso 1: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Foi o Espírito de Deus que me conduziu aqui nessa noite. Foi o Espírito de Deus que conduziu você para cá nessa noite. E eu creio que ninguém vai sair daqui de mão vazia, porque Deus não é aquele Deus que dispensa o seu povo de mãos abanando, de mão vazia, não. O nosso Deus, Ele opera milagre para todo mundo saber que operando Ele ninguém vai impedir. É por isso que essa campanha está sendo feita aqui agora na igreja Visão Missionária do Jardim Europa. Deus lhe abençoou e ninguém pode revogar, conforme está baseado no Evangelho de Números capítulo 23, verso 20 a seguir. Deus tem uma palavra para cada um de nós aqui nessa noite. Levante as tuas mãos ao céu e cante assim comigo: eu quero que valorize o que você tem. Pode cantar, igreja. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dores nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Já que você sabe, canta, vai. Eu quero que valorize o que você tem. E tão importante para Deus, e nada de ficar sofrendo angústias e dores nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do quê? Do valor que você tem.
valor inexplicável, meu Pai, um valor, meu Pai, imenso. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para te adorar, te glorificar, exaltar o teu nome, pois o tema da campanha é Deus me abençoou e ninguém pode revogar. Senhor, nesta noite a minha bênção já está garantida. Senhor, a bênção e a vitória nessa igreja também já está garantida, Senhor. Deus, eu também creio que cada uma das pessoas que vão assistir, meu Pai amado, essa ministração, meu Pai, ó Deus, daqui a alguns dias, elas também, meu Pai, serão alcançadas pelo Senhor no dia de amanhã. Portanto, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço, Senhor, toca agora na minha vida, toca na vida de cada pessoa que aqui está, toca na vida de cada pessoa que vai assistir, meu Pai, essa ministração de palavra. Deus, usa minha boca nessa noite para falar com essa igreja, usa minha boca, meu Pai, para falar, meu Deus, com o teu povo, através das redes sociais também, meu Deus, ó Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, também nessa noite, já aproveitando o ensejo da oração, eu lhe apresento aqui agora o livro da oração, meu Pai, que já está diante desse altar, Senhor, da mesma forma que o Senhor, meu Pai amado, já tem alcançado vidas, alcance a cada nome que vai chegar na rede social, através, meu Pai amado, Pai querido, das plataformas digitais, que eu creio que cada nome que eu anotar nesse livro, que cada nome que a minha esposa anotar nesse livro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai alcançar. Também as pessoas aqui no culto, ao final do mesmo, estarão anotando nomes nesse livro, e eu creio que a bênção do Senhor, meu Pai amado, estará com essas pessoas. Portanto, toca nesse livro agora, toca na minha vida, toca na minha casa, toca na minha esposa agora, toca, meu Deus, no meu parentesco, de perto e também de longe. Queima agora toda a culpa, queima agora toda a magia negra, queima agora todo o trabalho feito nas encruzilhadas, na Mata Verde, na praia. Queima, Jesus, todo o mal contra a vida das crianças, queima todo o mal contra a vida dos adolescentes, da juventude, meu Pai, dos homens, das mulheres, meu Pai amado, das pessoas já da terceira idade. Alcança agora cada um, meu Pai, queima agora todo o mal, porque foi para isso que o Filho do Senhor se manifestou, para desfazer com as obras do diabo. Então desfaça agora, Senhor, com a sombra do maligno, e opera, Deus, sinais de prodígio e de maravilha, porque nós cremos no poder da oração, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estenda a mão para cá e diga assim, igreja, comigo: Senhor Jesus, nesta noite nós declaramos no seu nome que todas as pessoas representadas neste livro da oração serão alcançadas pelo teu poder, e um milagre já está acontecendo em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor, aplauda Ele bem alegre. Pode tomar seus assentos por um instante, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão firmes nesta campanha. Tenho certeza que essa campanha, irmão, venham se realizar aqui nesta igreja somente por um propósito. E esse propósito é para que o Filho de Deus lhe abençoe. É por isso que o tema da campanha é Deus me abençoou e ninguém pode revogar. O único que tem poder de abençoar a vida das crianças, o único que tem poder de abençoar a vida dos adolescentes, da juventude e assim por diante, é esse Deus que nós estamos aqui a anunciar o Evangelho. A Bíblia vai falar no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus, está falando de Deus, amar esse mundo de tal maneira que enviara o seu Filho unigênito, é o único, para que todo aquele que nele cresce
não viesse perecer, mas viesse o que? Ter a vida eterna. Então, diante das palavras do meu Deus, baseado em João 3,16, eu quero dizer para essa igreja que a sua família será salva ainda este ano de 2020. Eu quero dizer aqui, sem medo de errar, que Deus vai salvar parentesco seu. Deus vai salvar a vizinhança sua. Porque a salvação não é só para o ministro da noite. A salvação não é somente para as pessoas que estão aqui, dentro desse tempo, para as pessoas que estarão acompanhando a transmissão da palavra, mas a salvação é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar o que se havia perdido, conforme diz no doutor Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar. Então, se ele veio buscar algo, é porque esse algo ainda não tinha sido achado pela graça. E a graça desceu juntamente com Jesus, porque Jesus desceu pela graça. Que felicidade. Então eu e você vamos vencer pela graça também. E diante da graça desse Jesus, desse Deus que eu vos falo, é que a sua família será alcançada. É que os seus serão alcançados. E a Bíblia vai falar em Isaías 43:13, que ainda antes que houvesse dia, o Senhor é. E ninguém aqui possa fazer escapar das suas mãos, pois agindo Deus, ninguém aqui pode impedir. Eu vim aqui como profeta do século 21 para dizer para você que Deus vai agir no meio da sua família, e a sua família será salva. Vai se cumprir o que está escrito ali em Atos 16:31, e eles disseram: crê no Senhor. Você crê no Senhor, irmão? Então será salvo tu, e além de tu, a sua casa também. Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor por essa palavra? Então, diante dessa campanha, Deus ele vai te abençoar. E Deus vai abençoar os seus também. E através dessa bênção, eu estou a profetizar que a bênção será a bênção da salvação também. Porque a maior riqueza que eu tenho, a maior riqueza que o ser humano aqui na terra tem que buscar, é a presença de Deus na nossa vida. Porque se nós temos pouco com Deus, nós temos muito. A Bíblia fala do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Quando o homem, irmão, ele busca primeiramente o reino de Deus, conforme vai dizer ali em Mateus capítulo 6, todas as outras coisas o Senhor vem acrescentando. Então a maior riqueza que eu tenho, a maior riqueza que o ser humano, que vocês nessa noite já têm buscado, mas o meu voto aqui, a minha fala aqui nessa noite, é para que todos os seres humanos, habitantes dessa terra, busquem é a presença de Deus. Porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Quando a pessoa tem pouco, mas tem Deus na vida dela, se cumpre o livro de Salmos, capítulo 23, no original, que vai dizer que o Senhor, Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. O correto é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na Bíblia está escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no original é totalmente diferente. O Senhor, Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Quando o ser humano não tem falta de Deus, ele tem tudo, e o nome do Senhor é glorificado. Então, se alguém aqui está passando por um momento de doença na sua vida, glorifica a Deus, porque o momento de doença na sua vida vai acabar ainda nessa campanha. Você vai ser curado aqui nessa campanha e vai testificar que o Deus, o grandão da Galileia, se fez presente na campanha e abençoa a tua vida, e ninguém pode revogar essa bênção. Ninguém pode pedir que Deus te abençoe e Deus te curar. O remédio, irmão, ele é chamado remédio porque ele só remedia. Eu estou cansado de falar isso no altar. O remédio não cura ninguém. O remédio, ele só remedia, porque passou o efeito,
as dores voltam, a enfermidade permanece, mas o médico dos médicos, o Senhor do Senhor está aqui nessa campanha. E eu estou sentindo, irmão, que esse médico dos médicos vai operar alguém aqui durante essa campanha. O que a medicina não acha, ele vai achar através do raio-x divino. O que o raio-x terreno não acha, o raio-x do céu vai achar. E esse câncer, esse mioma, essa AIDS, esse problema vai desaparecer da sua vida. E você vai voltar aqui e contar: irmão, eu andava ruim de saúde, mas depois que Deus trouxe aqui um profeta da campanha, que trouxe por cima, Deus me abençoe, ninguém pode revogar. A minha vida tem sido uma bênção, mas vai testificar isso. Você pega isso aqui ou não? Deus acabou de me falar algo aqui. Fala para a igreja assim: Deus permitiu eu estar aqui de novo, fazer mais uma campanha. É porque a tua história nunca mais será a mesma durante o tempo que esse profeta passar aqui e depois que ele não passar aqui também. A bênção do Senhor que está na minha vida vai ser ativada na sua também. Você pega isso, levanta a tua mão e glorifica a Deus. Porque em Provérbios 10, 22, a Bíblia vai falar que a bênção do Senhor é que nos enriquece e não traz consigo dores e sofrimento. Então a bênção do Senhor que está na minha vida está na sua também. Então pega, irmão, aproveita. Hoje é o segundo ano da campanha. Quinta-feira que vem se encerra mais uma campanha. Quem sabe vai levar mais um tempo para me voltar aqui. Mas pega, se você crê em profeta que Deus levantou. Durante o tempo que eu estiver aqui ministrando nas quinta-feiras, que eu comecei a quinta-feira que vem. Mas irmão, de hoje até quinta-feira que vem, o que Deus não fez na sua vida, Ele vai fazer. O que você não recebeu em outras campanhas, não sou melhor do que outros ministros, não. Mas se Deus me trouxe aqui é porque eu sou profeta e quero profetizar. Vai acontecer e Satanás vai cair por terra e o nome do Senhor será glorificado. Aplauda o Senhor nesta noite se você crê. Bate palma bem forte, se você crê. Mas irmão, por que você está profetizando desta forma? Porque essa profecia aqui não é eu preparando ela, não. Essa palavra aqui não é minha, não, igreja. A Bíblia vai falar lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, que toda profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum. Então, se Elias profetizou que não ia chover e não choveu, não é porque Elias projetou aquela profecia, é porque Deus falou com o profeta. É porque Deus usou a boca do profeta. Se o Eliseu falou para Naamã: olha, você tem que descer lá no rio e mergulhar lá no Jordão 7 vezes, e quando você levantar pela 7ª vez, o teu corpo não estará leproso mais. Não foi porque Eliseu preparou aquela profecia, não. É porque em 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, vai dizer que toda profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum. Então sabe que a profecia ela não é da vontade do homem, mas os homens santos de Deus, diz a Bíblia, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então se eu estou profetizando na tua vida é porque eu estou sendo inspirado pelo Espírito Santo aqui. E se você crê no Espírito Santo, se você crê em Deus, se você crê em Jesus, a tua vida não será uma bênção, já está sendo a partir de agora. A porta que está fechada não vai abrir, não, pregador, não vai abrir, já está escancarada para você. A cura não vai chegar, não vai chegar, já chegou. É só você levantar essa mão e glorificar a Deus, ser grata por aquilo que Ele vai fazer na sua vida, ou por aquilo que Ele já está fazendo. Irmão, quando você estiver na presença de Deus, aprenda algo aqui nesta noite. Se for para você sofrer da ansiedade, sofra. É, pregador, para mim sofrer da ansiedade? É para sofrer da ansiedade. Mas irmãos, ansiedade é demoníaco, ansiedade é diabólica. Como vocês vêm falar para mim que é para mim viver isso? Tenha ansiedade pela presença de Deus. Eu vou provar isso aqui para você na Bíblia, para depois você falar que o pregador está falando coisa dele aqui, não. Eu estou falando diante da palavra de Deus. A Bíblia vai falar no livro de Salmos 42, verso 1: assim como o seco clama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por
ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, pois quando eu entrarei, me apresentarei ante a face do meu Deus. Sabe o que quer dizer isso? É uma pessoa ansiosa. Você não vê a hora, não de chegar a hora do culto para estar aqui. E isso é ansiedade, não pelas coisas da terra, mas pelas coisas do céu. Então, se você tiver ansiedade pela presença de Deus, Deus será contigo por onde você passar, e o nome dele será glorificado. Eu sou uma pessoa ansiosa, irmão. Eu tenho ansiedade pela presença de Deus. Para falar de oração, irmão, eu fico ansioso para orar, para ler a Bíblia, então nem me se fala. Não é, porque eu aprendi que bem-aventurado é aquele, e bem-aventurado significa uma pessoa feliz. Se eu quero ser uma pessoa feliz, eu tenho que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Eu tenho que viver a presença de Deus na minha vida. Irmão, hoje mesmo eu estava ansioso para chegar aqui. E deixa eu falar um negócio para você. Eu não estou sozinho aqui nesta noite. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesse altar. Pode ter 2, pode ter 3, mas a Bíblia vai falar ali no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 20, aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Então já passou de 2, de 3, de 5. Então a presença dele é real aqui no nosso meio. Só não sente a presença dele aquele que não veio, porque aquele que veio já está sentindo, já está levantando a mão, já está tomando posse da bênção e da vitória. Será que você acredita aqui na frente, ali no meio, lá atrás? Levanta a mão e glorifica a Deus, porque Deus está aqui no nosso meio. A presença de Jesus está aqui no nosso meio, e Ele vai falar com você. Tá certo, queridos? Se coloca de pé, toda amada igreja. Nós vamos ler o texto nesta noite. Deus até trocou a mensagem aqui. Confesso aos irmãos que eu preparei outra mensagem, era até uma mensagem nova. Fizemos uma campanha de 7 semanas no Jardim da Oração, terça, quarta e quinta, toda semana, 7 semanas, né? E diante dessa campanha eu vinha pedindo para Deus: Deus, me dá mensagem nova. E Deus me deu mensagem nova. Só que não é para hoje, irmãos. Ia ser para hoje, porque o meu querer era um, mas o querer de Deus é outro. Deus mudou a mensagem aqui, conforme a irmã estava falando aqui, que ela foi com o vaso que acabou de louvar aqui, o último que louvou, o jovem André, em uma determinada das nossas igrejas. E ela até falou para o jovem, né, a irmã, a mãe, né? Até falou: mas vai louvar de novo, você louvou aí. Não dá para trocar esse louvor, não. Mas através do louvor que ele louvou, pode ser até repetido, mas o poder de Deus não é repetido, não. O poder de Deus é diferente. E eu peguei algo que o nosso fundador do ministério profetizou na minha vida, e profetizou na vida de todo o povo que estava naquela live. Eu me lembro até hoje. Antes da convenção ele profetizava, falava: ó, você é presbítero, você é diácono, você é ministro da palavra, pastores, não aceite a unção que Deus derramou na vida de vocês no ano de 2024 para este ano de 2025. Busque de Deus uma nova unção. E vocês vão ver que nesta convenção Deus vai me usar. Ele profetizando isso numa madrugada, eu estava lá acompanhando por 40 lives. Eu estava lá só na madrugada na presença de Deus, e eu recebi essa profecia. Eu falei: vocês são ministros, vocês têm que buscar uma nova unção. Eu busquei, e eu estou sentindo que uma nova unção de Deus está vindo na minha vida, cada dia que passa. E eu quero ministrar algo aqui semelhante ao que a irmã falou aqui, para você entender que não é o trabalho do homem, não é o trabalho da mulher, mas é o trabalho de Deus. Eu poderia trazer a mensagem que Deus colocou nova na minha vida hoje aqui, poderia, mas aí era o meu querer, não era Deus falando com você. Sendo que Apocalipse 3:6 diz: quem tem ouvido, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito de Deus vai falar com alguém aqui através desse texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de 1 Samuel, capítulo de número 16, e versículo de número 1 e 13. Primeiro Evangelho de Samuel, capítulo 16, verso 1
E o verso 13 para a nossa rápida meditação aqui nesta noite. Quem achou, diga glória a Deus. Diga assim, ó. Então disse o Senhor a Samuel: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu já o rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o berenita, porque dentre os seus filhos já tenho me provido de um novo rei. Versículo de número 13. Então Samuel se levantou e encheu o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, olha o que a Bíblia está falando aqui, ó. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra. Quem pode tomar seus assentos e aplaudir ao Senhor nesta noite? Pode bater palma bem forte para Jesus, porque Ele merece. Queridos, olha para cá e presta atenção no texto, que hora nós acabamos todos juntos. Quem sabe você já ouviu a ministração desse texto aqui no altar e em outro lugar, quem sabe. Mas Deus essa noite me trouxe aqui não para ministrar a história, porque a história você já sabe. Mas Deus me trouxe aqui para ministrar aquilo que Ele quer falar com você. Então presta atenção. Diante do texto que nós estamos a meditar, a Bíblia vai falar que em Belém existia uma família. E o pai, o homem da casa, quem era o Jessé, o belemita. Mas a Bíblia vai falar que esse homem, ele tinha, se não me falha a memória, 8 filhos ou 7 filhos, alguma coisa assim. Aí a Bíblia vai falar que diante do reinado de Saul estava fazendo a vontade de Deus. Saul ele entendia que foi Deus que colocou ele no trono. E quantas vezes Saul pelejou com o seu exército e venceu batalhas? Olha para cá. Quantas vezes eu e você também pelejamos e vencemos, porque aqui nós estamos. A Bíblia vai falar no Evangelho de Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 19, que pelejarão contra nós. Então dá-se a entender que é uma guerra diária. Dá-se a entender que é uma guerra constante contra a minha vida, contra a sua vida. Aonde há essa guerra no reino celestiais, ou seja, nos céus. Não lá no reino onde está Deus, mas nos céus, que você enxerga toda manhã, que você enxerga toda tarde, que você enxerga quando está amanhecendo o dia, você vê que o dia está raiando, ou à noite mesmo, você abre a janela do seu quarto, da sua casa, você dá uma olhada para o céu, você vê o céu infestado de estrelas, ou até mesmo a lua, ou até mesmo o sol pela manhã, as nuvens. Mas você fica sabendo que também é uma guerra ali, porque o inimigo, o astuto, ele sabe que se nós estamos aqui na terra, porque Deus fez uma promessa na minha vida. Aleluia. O inimigo sabe que se nós estamos aqui na terra, é porque Deus fez uma promessa na vida daquele que crê. E qual é essa promessa, a qual eu estava falando agora há pouco? Que nós não venhamos perecer, mas venhamos ter a vida eterna. E para ter uma vida eterna, nós vamos além. Para ter uma vida eterna, nós vamos adiante daquilo que nós temos, ou daquilo que nós mesmos pensamos, ou daquilo que nós mesmos falamos. Eu estou me referindo dos céus. Quantos aqui nesta noite
ser se despedida de você, porque você vai morar numa mansão, porque Deus vai preparar uma mansão celestial para você. Quantos não almejam isso? Eu almejo, você almeja. Mas escuta o que esse jovem pregador tem para te dizer. É muito além do que você pensa. É muito além do que eu penso, do que eu almejo. Mas Deus me trouxe aqui não para falar para você que você só será contemplado com tudo isso e além disso que você pensa ou almeja, se você permanecer até o fim. Não deixar a iniquidade tomar conta de você como está tomando conta de muita gente. Que prova maior é essa em nós? Igreja se esvazia dia após dia. Mas isso é mísero que aconteça, porque Jesus disse que ia acontecer. A Bíblia vai falar no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar pela palavra. O amor de muitos iria se esfriar pela oração. O amor de muitos iria se esfriar para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia também vai falar no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Aleluia. Então não deixe que a iniquidade tome conta de você. Porque quando a iniquidade toma conta de alguém, a pessoa se acha a última bolacha do pacote, como os irmãos de Davi se achavam. Enquanto Davi estava lá no campo trabalhando, cuidando das ovelhas do pai Jessé, ele estava dentro de casa. Mas a Bíblia vai falar que quando chega o profeta na casa, a história daquela cidade muda, a história daquela casa muda. Então levanta a tua mão, porque eu vim aqui para profetizar. Hoje Deus trouxe um profeta aqui para mudar a tua história. Eu não tenho esse poder, mas o que está comigo ele tem. Só quem quer ser transformado, mudado, levanta a tua mão e glorifica Deus aqui agora. O profeta ele chega lá e a história daquela casa muda. Então vai haver mudança na sua vida, meu irmão. Vai haver mudança na sua vida, minha irmã. Deus nessa noite manda falar para ti o que Ele tem preparado para você, irmão. Essas lágrimas que correm nos seus olhos hoje de tristeza, Ele mesmo prometeu que Ele mesmo vai enxugar. Sabe, não é esse fardo que você carrega, Ele mesmo profetizou, Ele mesmo falou que Ele vai trocar esse fardo, Ele vai tirar esse fardo do seu ombro e vai colocar uma coroa de glória na sua cabeça, conforme está escrito no livro da Revelação, capítulo 3, versículo de número 13. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a sua coroa. Satanás, ele quer tomar a minha coroa, ele quer tomar a sua coroa. É por isso que é uma batalha constante contra nós, mas a batalha já está sendo ganha, e nós vamos chegar ao final, e vamos poder trocar. Jesus vai poder trocar esse fardo por essa coroa de glória, e vai colocar na nossa cabeça, e vai falar: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que eu te prometi. O que Ele prometeu? A herança lá no céu. O que Ele prometeu? A casa lá no céu. Então glorifica a Deus, porque uma casa Deus está preparando para você. Glorifica a Deus, porque Deus está preparando uma ceia para você. Nós vamos assentar, irmão, diante daquela mesa e Ele vai nos servir. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e o nome dele uma vez mais será glorificado. Porque a Bíblia, ela não relata, mas pensa eu, enquanto Davi estava lá no campo chorando, quem sabe ele derramava lágrimas, porque dava hora do almoço, a barriga já estava encostando lá nas costas. Enquanto isso, os irmãos estavam dentro de casa comendo à vontade. Mas a Bíblia fala que vinha a palavra do Senhor a um profeta chamado por nome de Samuel. Olha aqui no versículo de número 1, verso 16, capítulo 16 de 1 Samuel, verso 1. Então vem a palavra do Senhor a Samuel dizendo: levanta-te, toma o teu vaso de azeite e vem, verte-ei a Jessé o Belemita. Aonde que ele foi enviado? Lá para dentro da casa, aonde Davi simplesmente ia para dormir, quem sabe. Mas quando o profeta chega lá, irmão, a história daquela casa muda. Sabe o que acontece?
a Bíblia vai falar que Davi ele pega o azeite que Deus mandou ele levar junto. E ele começa a olhar para Eliabe e Abinadab e Samar. E aí o homem, mano, ele se engana, porque o homem olha para a aparência. Mas de repente, esse mesmo profeta que ouviu a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus agora lá dentro da casa de Jessé, dizendo: homem, não faça o que você está querendo fazer. Você está querendo ungir aquele que eu não quero ungir. Não, não. Homem, você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está olhando para o seu coração. E nessa noite, Deus, irmão, eu creio que Deus nessa noite já encontrou o coração aquebrantado aqui. Agora está absorvendo toda essa palavra. E essa palavra, irmão, vai ser guardada dentro do seu coração para você não pecar contra o Senhor. Conforme diz a palavra de Deus no livro da Revelação, capítulo 3, versículo de número 8: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquele que não nega o nome de Jesus, e não é porque ele tem a palavra guardada no coração. Ele sabe que ele não pode ter prata, não pode ter ouro, porque João não tinha, porque Pedro não tinha, mas a presença de Deus na vida deles era tudo. E eu vou provar isso para você, porque lá na Porta Formosa ele mesmo disse: Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Deus na minha vida. E se eu tenho Deus, levanta aí e anda. E a Bíblia fala que o paralítico levantou e o nome de Deus foi glorificado. Então olha para cá, se você tem Deus na sua vida, o nome dele será glorificado. A tua história, irmão, não vai mudar, já está sendo mudado. O milagre não vai acontecer, já está acontecendo. Porque o que Deus tem para fazer hoje aqui, Ele vai fazer hoje aqui. Maravilha. A Bíblia fala que o amanhã não pertence para mim. O amanhã não pertence a você. É por isso que na hora do apelo, sempre você vai ouvir alguém dizer: não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não seja tardio em vir aqui confessar diante da igreja em público que você está aceitando Jesus. Você sempre vai ouvir alguém dizer uma dessas palavras. Por quê? Porque nós bem sabemos que amanhã não pertence a nós. O hoje, irmão, é que faz parte da nossa vida. Então o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer hoje. Porque quando o profeta entrou lá na casa, já que o Davi não estava, ele poderia voltar outra hora, sim ou não? Ele poderia voltar outra hora. Mas ele disse para o pai de Davi: olha, não tem mais nenhum dos seus filhos. Ah, tem um, mas é um esquecido, é um rejeitado, está lá no campo trabalhando. Aí o profeta se encheu do Espírito Santo uma vez mais e falou: então ninguém vai se assentar para comer no banquete enquanto não chamar o Davi. Maravilha. E aí quando o Davi chega, se assenta à mesa. Antes de eu sentar à mesa, eu creio que foi uma festa, porque a cabeça de Davi foi ungida pelo profeta. E hoje você vai ser daqui ungido, e o diabo vai correr da unção que está na tua vida. Se há algum jugo do diabo, se há ainda algum jugo do diabo contra a sua vida, contra a sua casa, vai cair por terra, porque hoje você vai ser ungido, não pela unção com óleo aqui no altar, não. Você vai ser ungido pela unção que está sendo liberada no alto na sua vida. E a Bíblia fala que o jugo será despedaçado por causa desta unção. É essa unção que despedaça jugo. Mas para você, irmão, se encher dessa unção, você tem que abrir a sua boca e adorar a Deus. Conforme diz o livro de Salmos, capítulo 81, verso 10: eu sou o Senhor. Então não é o presbítero, não é o obreiro, não. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Então Deus vai te encher de unção hoje aqui. Deus vai te encher de unção hoje aqui. E a tua história nunca mais será a mesma. Aleluia. Quando você se assentar à mesa, você não vai contar nenhuma derrota. Você vai contar sua vitória para os seus familiares. Porque a vitória de Deus já está sendo ativada na sua vida. Aleluia, Jeová. O diabo não encontrará legalidade em você. Através das suas palavras, através das suas conversas, para fazer o que ele quer fazer em famílias.
O diabo ele vai correr porque ele vai ver você sentar na mesa e vai falar: hoje Deus me deu uma bênção, hoje Deus me curou, hoje uma porta que estava fechada se escancarou para mim, eu estou vivendo uma nova história, a minha vida é uma bênção, eu dormi em paz, me acordei em paz, porque é o Senhor que me sustenta. Aí o Satanás vai bater em retirada e os seus familiares serão uma bênção também, porque a mesma bênção que está sendo derramada na sua vida será derramada na vida deles também. E o nome do Senhor será glorificado. Olha aqui no versículo 13, para nós já finalizar. Você pode ver que eu não estou ficando somente no texto, eu estou falando aquilo que Deus está mandando falar com a igreja. No versículo de número 13, então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu entre seus irmãos, ou no meio dos seus irmãos. E a Bíblia fala bem claro, ó, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí o Davizinho, irmão, que não derrotava nem um urso, quem sabe, nem um leão, depois que a unção foi derramada na cabeça, o Espírito se apoderou da vida dele, ele volta para o campo trabalhar enquanto os irmãos ficam em casa. Mas aí a Bíblia vai falar que lá no campo ele mata um urso, lá no campo ele mata um leão, até chegar um certo tempo na vida dele, e o certo tempo quem determina não é o pai Jessé, não é os irmãos Eliabe, Abinadab e Samar, não é nem o profeta que determina, mas quem determina é Deus. Aí Deus determina que ele vá ver, visitar o rei Saul no momento de guerra. Deus tocar o coração do pai, que quem sabe não dava nem uma ordem para o filho, não dava nem uma liberação para o filho sair do campo, agora chama o filho e fala: leva esse queijo aqui lá para o rei, leva esse pão aqui para os irmãos e veja como que está a guerra, veja como estão os seus irmãos lá. Mas quando Davi chegou lá, Davi ficou espantado, porque via que o povo de Deus estava sendo ameaçado de morte. Via que o povo de Deus estava prestes a perecer, porque aqueles exércitos inimigos estavam quase invadindo, quase matando seus irmãos que faziam parte do exército do rei Saul, estavam quase matando o rei Saul. Aí não tinha ninguém disposto para derrotar o gigante, e a Bíblia fala que o Davizinho falou: já que não tem ninguém, então deixa eu lutar contra esse gigante. Aí os irmãos, que não davam nem um voto de credibilidade para ele, tentaram barrar. O próprio Saul falou: você é muito menino para ir para a guerra, você não tem experiência nenhuma. Aquele lá sim tem experiência, ele já venceu tanta gente. Se você for lá, você vai morrer. Ele falou: não, eu vou lá porque Deus está comigo. Então, se Deus está contigo, irmão, você pode passar até pelo vale da sombra da morte, conforme diz no livro de Salmo, capítulo 23, versículo 4, que ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temereis, porque eu sou contigo. Conforme Isaías disse: se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, chama no mar, arderá em ti. É ou não é? Quando Deus está conosco, irmão, a gente não tem que temer, a gente tem que ir falar o que Deus manda falar. A gente tem que ir aonde Deus manda ir. O Davizinho, o Jeremias não queria ir porque achava que não tinha palavra suficiente para falar, e não tinha medo. Mas quando ele se colocou na posição de profeta, como o profeta Jeremias se colocou na posição de profeta, como Deus chamara ele, as próprias palavras de Deus foi colocada na boca dele. E esse Jeremias profetizou por volta de quase 50 anos, e foi uma bênção. Maravilha. Esse Davi aqui, se fosse vencer o gigante, com as forças físicas dele, é claro que iria morrer. Mas a Bíblia fala, irmão, que ele coloca 5 pedrinhas dentro do bornal, uma chamada maravilhoso, conselheiro Deus forte para determinar o príncipe da paz. Ele pega a terceira pedra, eu creio assim, o Deus forte, e aquele gigante atingido na testa cai por terra, e o nome do Senhor é glorificado. Então hoje o gigante que te afronta está caindo por terra. Hoje os problemas que te seguem estão caindo por terra. Hoje Deus está mudando a tua história, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Você toma posse dessa palavra, não? Quando você toma posse dessa palavra, Deus ele muda a tua história. Quando você toma posse dessa palavra, a tua história não
mesma, a tua história é outra. E o nome do Senhor é glorificado. Você toma posse dessa palavra? Dá uma palma ao Senhor, que Deus continue falando.